Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os capítulos 23 e 24 desse segundo livro das Crônicas, que vai nos fazer conhecer um pouco melhor a pessoa e o reinado de Joás, o rei que iniciou seu governo aos 7 anos de idade. É isso mesmo, é aquilo que você ouviu. Joás foi proclamado rei de Judá aos 7 anos de idade. Joás se destacou como o terceiro rei bom que governou o povo de Deus. Ao estudarmos os detalhes desse tempo, nós vamos conhecer um pouquinho mais do contexto e dos relatos que o cronista nos deixou. Em relação ao contexto daqueles dias, é muito importante observarmos que aqueles que acompanhavam de perto a vida do reino não aceitaram com passividade a presença e o reinado de Atalha sobre o trono de Judá. Por isso, conforme o texto, Joiada, o sumo sacerdote, tomou iniciativas diretas para mudar aquela situação. Veja só, no capítulo 23, versículo 1, nós encontramos que no 7º ano de Joiada, esse sacerdote, ele se animou e tomou consigo, em aliança, vários chefes de Judá, como, por exemplo, Azarias, Ismael, Azarias, filho de Obed, Maacéias, Elisafate, enfim, vários homens importantes de Judá, para percorrerem por toda a nação judaica, por todas as cidades de Judá, todo o território, eles deveriam, em cada cidade, fazer uma seguinte proclamação: todos os levitas, e se houvesse algum sacerdote, deveriam se juntar em Jerusalém, para que, então, Joiada, que era o sumo sacerdote, conversasse com eles. E toda aquela congregação, então, junta, fez uma aliança muito séria na casa de Deus. Joiada, esse sacerdote que Deus tinha levantado, lhes disse: olha, existe um filho do rei. Ele está escondido, é pequenininho. Mas esse filho deve reinar em lugar dessa avó, Atalha, que não é nem da linhagem de Davi. E assim, então, Joiada instruiu todos os levitas e sacerdotes, cada um com uma tarefa a fazer, para que pudessem proclamar, então, a Joás como rei de Judá. Passaram-se 6, 7 anos naquele terrível reinado de Atalha. E agora, o neném, Joás, já era um rapazinho de 7 anos. Então, nessa época, Joiada entendeu que era o momento de declarar o rei sobre Judá. Sobre Judá. E assim, conforme tudo que ordenara o sacerdote Joiada, cada um fez a sua parte. E reuniram-se num sábado, certamente nas cercanias do templo, e aí Joiada deu a ordem aos capitães para que se posicionassem também. E entraram, fizeram uma fila para que o rei, o pequeno Joás, fosse aclamado como rei de Judá. Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: viva o rei, viva o rei. Essa era uma maneira de se proclamar um rei. Agora, você deve imaginar que Atalha, como uma rainha que não adorava a Deus, desconhecia o que acontecia no templo, mas ela ouviu de longe a voz do povo que concorria e louvava o rei. E ela veio então até a casa do Senhor. E olhou, e aí percebeu, talvez foi surpreendida, pelo fato de que estavam coroando um rei pequeno ainda, um rei menino. Mas todo o povo estava alegre, tocava trombetas. Também os cantores tocavam instrumentos musicais e louvavam a Deus. Então, Atalha rasgou seus vestidos e gritou desesperada: isso é uma traição! Isso é uma traição! Mas Joiada, então, deu as instruções a toda aquela equipe de levitas e sacerdotes para que levassem essa rainha para fora,
para que pudessem matá-la. Não deveriam matá-la no lugar do templo, mas deveriam matá-la fora da casa do Senhor. Então, o que aconteceu com a rainha Atália foi exatamente isso. Muito bem, agora podemos olhar então para a vida desse rei, desse pequeno rei, que começa a reinar com 7 anos de idade. E vamos seguir aquela nossa estrutura, olhando então para 7 aspectos da vida de Joás. O primeiro aspecto refere-se à sua posição. Joás foi o 8º rei de Judá, e ele pertencia à linhagem de Davi. Por quê? Ele era filho de Acasias, que era da linhagem de Davi também. A subida de Joás ao trono traz o retorno da dinastia de Davi ao comando de Judá, interrompido pela usurpação da rainha Atália. A volta de Joás ao trono, a subida de Joás ao trono, a volta da dinastia de Davi ao trono, era cumprimento da profecia que Deus tinha dado ao rei Davi, de que uma lâmpada sua brilharia sempre diante do Senhor em Jerusalém. Um segundo aspecto refere-se ao nome de Joás, que significa Jeová é forte, ou Jeová tem dado. E realmente, Deus tinha dado Joás para Israel. Um terceiro aspecto refere-se à sua filiação. Joás era filho de Zíbia, de Berseba e de Acasias, o rei morto, que mesmo sem saber, deixara esse seu descendente para reinar sobre Judá. Um quarto aspecto refere-se ao período em que ele reinou. Joás, com 7 anos, iniciou seu reinado e reinou por 40 anos, um reinado longo e progressista. Ele reinou do ano 835 a 796 a.C. Um quinto aspecto refere-se aos profetas que estavam em atividade nesse período. Veja bem, o profeta Eliseu ainda exercia o seu longo ministério de 50 anos, dirigindo-se especialmente para o Reino do Norte. Porém, no Reino do Sul, em Judá, destacava-se a pessoa de Joiada, o sumo sacerdote, que planejou a queda de Atália e a posse dele, do rei Joás. Também atuou em Judá o profeta Zacarias, filho de Joiada, um homem que foi usado pelo Senhor para chamar a atenção de Joiada. Ele repreendeu o povo e o rei por seus desvios, porém ele foi morto por apedrejamento, segundo o consentimento do próprio Joás. Com esse detalhe, você já pode perceber que esse foi um rei que começou bem a sua vida, mas infelizmente ele foi alguém também que se desviou dos caminhos do Senhor, e ainda mais ele mandou matar esse profeta chamado Zacarias. Um sexto aspecto refere-se aos eventos que marcaram o seu reinado. E o primeiro evento que marcou o seu reinado de uma forma positiva foi o reavivamento que foi promovido pelo sumo sacerdote. Você deve se lembrar que Joás era um pequeno jovenzinho, um menino com 7 anos. Então, quem estava realmente dando as orientações para ele era esse sumo sacerdote Joiada, que inclusive tinha colocado ele no reinado, tirando a sua avó, a Atália, a usurpadora. Joiada então fez uma aliança entre si mesmo, entre o povo e o rei, para que fossem de novo o povo do Senhor. E depois, então, todo o povo entrou na casa de Baal e derrubaram tudo aquilo que havia lá dentro. Mataram, inclusive, o sacerdote de Baal. Mataram diante dos altares de Baal. Ora, Joiada ordenou que todos os levitas voltassem para o trabalho do templo, e assim o culto ao Senhor aconteceu novamente. Ele colocou porteiros, enfim, ele deu toda a estrutura para que o culto do Senhor fosse realmente preservado, fosse renovado, fosse revigorado. E aí, no versículo 20, nós encontramos que
eles entraram na casa do rei, passando pela porta maior, e colocaram o rei no trono real. Então todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalha à espada. Nos versículos 1 a 3 do capítulo 24, nós encontramos um segundo destaque, que é a parte inicial do reinado de Joás. Joás tinha apenas 7 anos quando ele começou a reinar, e veja o versículo 2, e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. E isso daqui é uma nota muito interessante, porque o que nós percebemos é que Joás, sendo um menino, sendo muito jovem ainda, ele seguia uma liderança. E graças a Deus por uma liderança espiritual, uma liderança bem firme, que era a liderança do sacerdote Joiada. Joiada, inclusive, escolheu para Joás as suas mulheres. E Joás, então, casou-se e gerou filhos e filhas. Um terceiro destaque que devemos fazer, no capítulo 24, 4 a 14, nós encontramos essa reforma que Joás fez, a restauração do templo. Ora, se o culto deveria ser feito ao Senhor, a casa do Senhor deveria estar bem em ordem. Então foram levantados todos os valores, muito dinheiro foi feito para que os levitas pudessem reformar. Então, aquilo que os filhos de Atalha tinham feito à casa do Senhor, as coisas sagradas da casa do Senhor, que tinham empregado para os Balaíns, tudo foi reconduzido, tudo foi reformado, a casa de Baal tinha sido derrubada, e a casa do Senhor, o templo de Salomão, o templo de Jerusalém, foi refeito, e assim o culto a Jeová pôde ser novamente celebrado com total dedicação do povo ao seu Senhor. Muita gente trabalhou, muito dinheiro sobrou, e desse dinheiro que sobrou, fizeram utensílios para a casa do Senhor. Utensílios para poder ministrar o culto ao Senhor, como colheres, vasos de ouro, garfos, enfim. Tudo foi reequipado, e assim o povo novamente cultuou o Senhor. Um quarto destaque que devemos ver é o repouso definitivo de Joiada. Nos versículos 15 e 16 do capítulo 24, Joiada envelheceu e morreu farto de dias, com 130 anos ele morreu. Sepultaram com todas as honras na cidade dos reis, na cidade de Davi. Por quê? Porque Joiada tinha feito bem a Israel. Agora, você deve se lembrar que Joiada era o mentor espiritual do rei Joás. Então, com a morte de Joiada, o que aconteceu, em quinto lugar, um quinto evento, é que a repreensão de Zacarias trouxe e revelou quem era de fato Joás. Era um homem que andava nos caminhos do Senhor, principalmente porque Joiada o incentivava a isso. Uma vez que Joiada morreu, Zacarias, que era o seu filho, o repreendeu o rei, porque ele estava andando nos caminhos contrários ao Senhor. E diante disso, o rei não gostou dessa advertência e Joás se inclinou em ouvir os seus príncipes, cometeu ações contrárias ao Senhor, e uma dessas ações foi a morte de Zacarias. Isso é, a morte do filho daquele que tinha sido seu mentor por tanto tempo. Joás, influenciado mais uma vez, agora por homens maus, que eram os príncipes dos judeus, fez o quê? Andou por descaminhos, e uma primeira atitude muito dura, muito maléfica, foi que ele mandou matar, ou permitiu o apedrejamento do filho do seu mentor, o profeta Zacarias. Ele não se lembrou, conforme o versículo 22, da beneficência que Joiada
o pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, o qual, morrendo, lhe disse. O versículo 22 é muito claro em dizer como é que Deus pune a vida daqueles que não andam segundo o seu conselho. O jovem Zacarias, filho de Joiada, ao morrer, disse o seguinte: o Senhor o verá e o requererá. Isso é, o Senhor está vendo o que você está fazendo e o Senhor vai te cobrar. Então, nos versículos 23 e 24, nós encontramos exatamente isso. A revolta síria foi permitida como uma disciplina do Senhor pela desobediência do rei Joás. Ora, com isso, nós devemos perceber que o zelo do Senhor para com os seus é grande. Deus quer que nós andemos nos seus caminhos. E para isso, Ele usa quem quer que seja, para que os seus planos sejam completos. Assim, Deus levantou os sírios contra Joás para discipliná-lo, para puni-lo. Os versos 23 e 24 nos mostram exatamente isso. Os sírios vieram a Judá e a Jerusalém e destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco. Por quê? Porque era uma disciplina da parte de Deus. E Deus foi tão claro para Joás, para mostrar que ele o estava disciplinando, que mesmo com um exército menor que o exército de Judá, os sírios, que vieram com poucos homens, ganharam de Judá uma batalha em que Deus entregou o exército de Judá, do seu povo, às mãos dos sírios, para disciplinar a Judá e para disciplinar o seu rei Joás. Assim, os sírios executaram o juízo de Deus contra Joás. Na reta final, nos versículos 25 a 27 do capítulo 24, nós encontramos o desfecho do reinado de Joás. Aqui temos um relato muito contundente. Como consequência do seu pecado de assassinato, ele foi morto numa conspiração pelos próprios oficiais. Quando os sírios se retiraram, deixaram ele gravemente ferido. Então seus servos conspiraram contra ele por causa da morte do filho de Joiada. Por causa da morte do filho do seu mentor. Então, aqueles que o serviam, que serviam o rei Joás, nessa época, entenderam que era a época de vingarem o sangue de Zacarias. O versículo 25 diz que eles o feriram na sua cama, uma traição, e ali ele morreu, e sepultaram Joás na cidade de Davi, porém, não no sepulcro real. É interessante como nós podemos perceber como a vida de um homem pode ser honrada ou não honrada depois da morte. Esses, pois, foram os atos que fizeram com que Joás fosse um homem não benquisto nos seus últimos dias de reinado. Quanto a seus filhos e a grandeza do seu cargo, o que se lhe impôs e a restauração da casa de Deus que ele fez no começo do seu reinado, muito bem, tudo isso está escrito nas histórias dos livros dos reis. Mas esse final melancólico foi mais um final daqueles que nós temos visto. Reis que começaram bem, como Salomão, mas reis que terminaram mal, assim como Salomão, assim como Saul também. Finalmente, um sétimo aspecto do resumo conceitual do seu reinado foram dadas pela palavra do cronista, em 24, 2 e 3. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Tomou-lhe Joiada 2 mulheres e ele gerou filhos e filhas. Mas o que nós podemos aprender, a lição que podemos perceber e aplicar em nossas vidas da vida de Joás, é uma lição muito séria, muito grave. Joás era um rei, portanto, ele era um homem de decisões. Mas nós vemos na vida desse homem
alguém que sempre seguiu o conselho dos outros. Enquanto Joiada, um homem de Deus, era sacerdote, Joás andou corretamente diante do Senhor. E o Senhor abençoou o povo e ele prosperou. Logo depois da morte de Joiada, os príncipes de Judá, homens iníquos que não adoravam a Deus, aconselharam o rei. E o rei simplesmente obedeceu àqueles conselhos e se desviou dos caminhos do Senhor. Zacarias se levantou para repreendê-lo, mas Zacarias foi morto. Joás estava trilhando um caminho completamente incorreto diante do Senhor. Que lição podemos aprender, querido amigo? Com certeza, uma lição de que podemos seguir pessoas, podemos ter mentores, mas devemos saber escolher mentores, conselheiros, que realmente amem a Deus, para que possam ser uma bênção em nossas vidas. Que você possa ter clareza diante do Senhor, do seu papel. Se você necessitar de alguém para lhe aconselhar, aconselhe-se com alguém que ame o Senhor. Mas eu quero lhe dar um desafio também, quero lhe propor uma outra ideia, uma outra chamada para você. Quem sabe Deus não quer que você seja um bom conselheiro para outros que necessitam do conselho do Senhor. Que você seja um homem como Joiada, que você seja uma mulher como Joiada, um bom conselheiro para indicar os caminhos do Senhor para aqueles que buscarem. Querido amigo, que Deus te abençoe nessa tarefa e que você possa ter, através da vida de Joiada, um bom exemplo. Não faça como Joás, que era alguém que foi andando para lá e para cá, mas Joiada foi um homem sério diante do Senhor. Que o Senhor lhe abençoe e que você possa estar conosco, no nosso próximo programa. Um grande abraço.